Aí Aí nós vamos voltar a quando? A década dos 2000 os anos 2008, 2009. exato. Uma época boa, né, Bruno? Oh, nem me fala, cara. Saudade, viu? É isso mesmo. Bom, gente, deixa eu ver se você está gravando. Tá gravando. Então, já estamos preparados. Esse capítulo hoje, por incrível que pareça, ele é muito bom, é muito legal, né? Então, como se os outros também não fossem, né? Então, ele é realmente uma coisa bem interessante e até um pouco polêmico. A gente vai poder debater bastante sobre isso, tá? Bom, então vamos dar uma lida nele? Então, vamos que vamos. Capítulo 8. A bondade sublime é como a água. A água, na sua bondade, beneficia os 10.000 seres sem preferência. Permanece nos lugares desprezados pelos outros. Por isso, assemelha-se ao caminho. Viva com bondade na terra. Pense com bondade como um lago. Conviva com bondade como irmãos. Fale com bondade de quem tem a palavra. Governe com a bondade de quem tem ordem. Realize com bondade de quem é capaz. Haja com bondade todo o tempo. Não dispute, e assim não haverá rivalidade. A bondade sublime é como a água. A água, na sua bondade, beneficia os 10.000 seres sem preferência. Permanece nos lugares desprezados pelos outros, por isso assemelha-se ao caminho. Viva com bondade na terra. Pense com bondade como um lago. Conviva com bondade como irmãos. Fale com a bondade de quem tem palavra. Governe com a bondade de quem tem ordem. Realize com a bondade de quem é capaz. Haja com bondade todo o tempo. Não dispute, e assim não haverá rivalidade. Bom. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo. Eu vou tirar ele daqui, eu vou interromper o compartilhamento, porque assim eu consigo ver melhor tudo que está acontecendo aqui, né? Olha que lindo, ó. Aí eu vejo todos vocês bonitos aqui na minha frente, olha que legal. A Rita está aí também, a minha querida Giovana, minha sobrinha amada, a Cris, né? O Bruno, pseudônimo, nome de batalha, Luísa Crivano, entendeu? O Jefferson, a Lucinéia, o Rafael. Muito bem. A bondade sublime é como a água. Sui, né? Água, dentro da visão taoísta e no I Ching, ele é o primeiro elemento, né, dentro da natureza. Ele representa o princípio de todas as coisas. Então, quando ele fala que a água, né, a bondade sublime é como a água, ele está falando que essa bondade, o que seria uma bondade sublime? Aquela bondade que não tem a intenção de ser bom. Aquela bondade que não tem a intenção de trazer para ela algum tipo de benefício, ou trazer para ela uma fama ou, né, um destaque, como a gente vai falar no final do texto. Porque muitas vezes a bondade, a gente já falou um pouquinho disso, né, na última reunião que nós tivemos, né, para falar um pouquinho dessa coisa do destaque, né? Olha só que gatinho lindo, hein? Ó, que coisa gostosa. Muito bom. Né? O gatinho lindo foi para mim, não, né? Tem? O gatinho lindo foi para mim, Ele não, está um né? pouco acima de você.
Ah, não, então tá, não, porque eu ia te falar, porque eu tô assim mais para gatoso do que para gatinho. Então ela representa esse princípio. Então, essa água, né, essa bondade sublime, é como a água. E depois ele fala que permanece nos lugares, a água, na sua bondade, ela beneficia os 10.000 seres sem preferência. Ela permanece nos lugares desprezados pelos outros. Por isso, assemelha-se ao caminho com letra maiúscula. Caminho com letra maiúscula, na verdade, é o tal. Então, quando a gente fala da bondade sublime, nós estamos falando daquela bondade sem segundas intenções. Aquela bondade onde a pessoa ela age assim porque ela age assim. Não tem outra forma dela agir a não ser através dessa bondade sublime. Mais ou menos como a água, que ela segue o seu curso independente do terreno em que ela se encontra. Se ela encontra obstáculo, ela fica ali, ela para, ela vai tomando a forma daquela coisa, porque ela sabe que, mesmo quando ela toma a forma de algo, ela nunca se deforma, porque ela sempre vai ser água. Por isso que a água, ela representa a sabedoria. Muitas vezes, o medo que a gente tem que as pessoas nos interpretem mal, o medo que a gente tem que as pessoas, né, daquilo que as pessoas estão dizendo para a gente, é porque, no fundo, a gente não tem confiança no que nós somos. E se nós tivermos confiança na nossa própria virtude, na nossa própria qualidade, né, na nossa própria disposição perante as coisas, é óbvio que vai sempre existir pessoas que não gostam, pessoas que não compartilham da minha maneira de pensar ou da maneira de pensar de cada um de vocês, mas isso não pode ser um motivo de eu querer alterar a minha vida simplesmente por causa dessas posições ou oposições que eu possa encontrar no caminho. A água, ela se torna, ela toma a forma daquilo que a conforma, né? Daquilo onde ela encontra no terreno. Se ela encontra, né, um buraco profundo, ela não tem nenhum medo de ir para esse buraco e se lançar nele. Por quê? Porque quando ela faz isso, ela está simplesmente suprindo a necessidade daquele espaço vazio. E aquele espaço vazio, então, se ela puder, ela completa ele com a sua própria essência, com a sua própria verdade, com a sua própria estrutura. Porque ela sabe que ela pode se solidificar como gelo, ela pode se transformar em vapor, ela pode estar em qualquer ambiente que ela continua sendo água. Então, ela não precisa provar nada para ninguém. E é isso que seria, então, essa visão, né, da bondade suprema. É a bondade que surge do nosso coração, é a bondade que vem de dentro de nós e que não importa como vai ser recebida pelo outro, não importa se o outro vai reconhecer essa bondade ou se ele vai se sentir, né, feliz ou não feliz. O importante é simplesmente que nós demonstremos aquilo que nós temos dentro de nós. Colocamos para fora aquela nossa verdade interior, que a gente chama do nosso Jing, da nossa essência. Então, ele vai mais fundo, né, nesse texto. Né? O Lao Tzu diz que a água, na sua bondade, beneficia os 10.000 seres sem preferência, ou seja, ela não escolhe a quem beneficiar. Todas as pessoas que estiverem ali, né, ela está a serviço de todas as pessoas. Isso representa, né, uma humildade muito grande, uma disposição e uma sabedoria muito grande, porque ela não fica gerando privilégios ou benefícios. Ela permanece nos lugares mais desprezados pelos outros, porque ela não vai se sentir desprezada por ela estar num lugar desprezado, porque ela sabe da sua importância, ela sabe da sua necessidade. E nós, seres humanos, nós precisamos aprender a nos reconhecer como seres sagrados, reconhecer como pessoas que merecem a consideração, que merecem respeito e que merecem serem felizes naquilo que fazem. É muito importante para nós mantermos a nossa mente, o nosso espírito purificado. E um dos símbolos da purificação que é usado por várias filosofias, por várias correntes, é a água, né? Então a água, ela faz essa limpeza. A água, ela cria essa coisa, né? Essa tranquilidade. Então a bondade sublime, que a gente pode falar que é a perfeita virtude, né? Porque a virtude da bondade, muitas vezes, ela não é tão perfeita, porque a pessoa ela é boa
dentro de determinadas condições. Ó, se você for legal comigo, eu vou ser bom com você. Né? Se houver algum benefício nisso, eu vou ser bom com você. E essa bondade sublime, pois ela gera ela não espera uma ação. Então, ela é uma não ação através da ação. A ação da bondade, a ação do meu espírito bondoso em direção a alguma coisa, que depois ele vai esmiuçar isso no texto, né? Ele mostra que eu não preciso que as pessoas compartilhem ou as pessoas se sintam. Então, essa bondade, ela vai nesse caminho, ela vai nessa direção. Então, aí ele fala que ele permanece nos lugares desprezados pelos outros, por isso assemelha-se ao caminho. Quando ele fala que assemelha-se ao caminho, ele está falando que se assemelha ao quê? Ao tal. E aí, novamente, se torna necessário a gente bater naquela tecla o que seria o tal. Né? O tal, ele se divide em 3 partes. O tal, ele precisa de 3 condições. O caminho, ou seja, o lugar por onde eu vou percorrer, o caminhante, que sou eu, ou qualquer um de vocês, e o ato de caminhar. Então, o tal, ele engloba essas 3 qualidades. A qualidade do caminho, ou seja, do local para onde eu estou andando, seja ele qual for, o caminho que eu estiver trilhando, a minha postura de caminhante nesse caminho, a minha consciência de que eu estou caminhando nesse caminho, porque tem gente que passa no mundo e nem lembra que estava no mundo, né? Já passa na vida e nem sabe por que está aqui, né? Então a gente diz, não, eu preciso ter consciência de que se eu estou aqui, estou nesse caminho, eu preciso fazer o quê? Aí vem o ato de caminhar. E aí você perde, né? Dentro da visão taoísta, você perde aquela necessidade, muitas vezes angustiante, aquela sensação, muitas vezes, que gera em nós polêmica, que gera em nós, muitas vezes, né, ansiedade, depressão, angústia, de saber de onde eu vim e para onde eu vou. Se eu estou aqui, é porque eu vim de algum lugar. E se eu estou num caminho, eu vou para algum lugar. Mas eu só vou ter consciência de que eu vim de algum lugar se eu tiver a consciência de que eu estou aqui. E eu só posso ter a consciência de que eu vou para algum lugar é porque, na verdade, eu estou aqui e eu posso fazer a terceira característica do tal, o ato de caminhar. Agora, como eu quero caminhar? Como que eu quero percorrer a minha vida? Como que eu quero fazer com que essa minha vida realmente se torne algo que eu possa me sentir feliz, que eu possa me sentir pleno, que eu possa me sentir realizado com ela? E a partir do momento em que eu coloco para fora aquilo que eu tenho de mais importante, né? Que é a visão que a gente fala do coração, a energia que vem do coração, a energia que vem do amor incondicional, o amor aonde você busca nas pessoas o que elas têm de melhor. É claro que isso não quer dizer que eu vou aceitar tudo que as pessoas falam, eu vou aceitar tudo que as pessoas fazem, mas eu tenho que saber que não existe ninguém que seja 100% bom e ninguém que seja 100% ruim. Todos nós, todas as pessoas que nós encontramos no nosso caminho, sejam aqueles que nos fizeram bem e sejam aqueles que nos fizeram não nos fizeram tão bem, todos eles são mestres. Todos eles estão nos ensinando. E por essa razão, se eu estou aprendendo com eles, eu preciso aprender com carinho, com amor, com bondade. Alguém quer falar alguma coisa? Então tá. Se ninguém quer falar nada, eu falo. Não, só uma coisa que eu ia... Aí, eu demorei para reagir porque eu estava achando... Estava destravando o mic aqui. Uma coisa também que você falou bastante de onde eu vim e para onde eu vou, né? Mas tem um ponto que para mim assim, é primordial também e que talvez é exatamente a ligação, é o elo, né? Entre de onde eu vim e para onde eu vou. É o que eu estou fazendo aqui. Eu acho que isso é o mais difícil.
da gente conseguir, porque a partir do momento em que você começa a ter a consciência do que você tá fazendo aqui, eu acho que fica mais fácil para você ter a consciência de que você veio de algum lugar, de onde é esse lugar, e que você vai para algum lugar e para onde é esse lugar. Agora, eu acho que o mais difícil é você, exatamente não sabendo o que você está fazendo aqui, é ter a confiança de para onde você vai. Isso eu acho que é uma coisa muito Exatamente difícil isso, de Bruno. concatenar. Eu acho que o que você colocou é realmente a visão, né, bem do taoísmo mesmo, aonde a gente busca viver o presente como um presente que ele é, né? Então ele é um presente para nós e por ser um presente para nós, nós precisamos ver até onde a gente consegue. Como você também ressaltou, isso não é fácil, mas nós não vemos ao mundo para termos coisas fáceis. Nós vemos ao mundo para aprender. E o aprendizado, se eu vou fazer um curso, gente, eu me inscrevo para fazer um curso. E aí eu chego lá, entro na escola, eles me ensinam tudo aquilo que eu já sei, tudo aquilo que eu já faço, tudo aquilo que eu já realizo. Eu vou ficar um pouco decepcionado. Eu vou ficar um pouco desapontado. Poxa vida, eu vim aqui, mas eles só estão falando aquilo que eu já sei, aquilo que eu já tá. E aí, quando você vai fazer um curso, e aquele curso instiga em você, nossa, eu preciso aprender, nossa, isso aqui é muito interessante, eu preciso aprender isso, eu preciso estudar mais, eu preciso me dedicar. Essa sensação, que ao mesmo tempo pode parecer uma coisa ruim, né, para algumas pessoas, ela é maravilhosa, porque ela mostra que a gente tem condições de aprender muito mais, ela tem muito mais a nos oferecer. E a vida, ela é isso, aonde a gente precisa aprender com as coisas fáceis, com as coisas boas, com as coisas maravilhosas, obviamente, né? Ninguém é bobo, né? Mas também a gente precisa valorizar os precalços, valorizar as dificuldades e falar por que existe uma coisa, né, que diz o seguinte, né, que ninguém deve ter, né, um problema maior do que a si próprio. Porque nenhum problema maior do que eu caberia em mim. O máximo que o problema pode ter é a minha dimensão. Se esse problema, eu vejo esse problema como algo maior do que eu, é porque eu estou vendo o problema nos outros e não em mim. Eu estou vendo o problema lá fora, eu estou me espelhando no problema das outras pessoas e não vivenciando, porque os meus, eles estão dentro de mim. E estando dentro de mim, eu posso vivenciá-los, eu posso trabalhar. É importante a gente entender isso, né? Um dia eu fui dar um curso de Reiki era um laboratório de análises clínicas, que a menina queria que todas as pessoas que trabalhassem no laboratório tivessem curso de Reiki. E aí eu fui dar o curso de Reiki nesse laboratório, né, para esse pessoal do laboratório. E aí, quando eu cheguei lá, a moça, eu vi, nossa, que iniciativa bacana sua, né, de fazer isso, né, de trazer todos os seus funcionários para poder fazer um curso de Reiki, para que todos possam... Ela falou assim, sabe por que eu estou fazendo isso, Paulo? Eu falei, porque eu acho que é uma coisa legal, porque é uma coisa boa, né, você está fazendo... Ela falou, não, eu estou fazendo isso por um motivo muito simples. Eu tenho um câncer. E esse meu câncer, ele está se proliferando. Eu não sei quanto tempo de vida eu vou ter, né? E esse câncer, apesar, né, uma mulher bastante jovem, 30 e poucos anos, eu não sei quanto tempo eu ainda vou ter de vida, mas esse câncer, todo dia quando eu acordo, né, eu faço uma meditação e digo assim, esse câncer não me pertence, esse câncer não é meu, esse câncer, né, eu repudio esse câncer porque esse câncer não é meu. E ela falou isso, infelizmente, na hora que nós estávamos em aula. Porque aí ela teve uma resposta em público. Porque a pessoa, quando fala assim no particular, ela tem uma resposta no particular. Agora ela fala em público, eu tenho que responder em público. Né? Eu estava ali como... Era minha obrigação. Eu falei, então, realmente, você vai morrer com esse câncer. Porque ele não é seu. A hora que você assumir e falar, esse câncer é meu, eu não quero que ele fique mais aqui, você manda ele embora.
A primeira coisa que você tem que fazer é assumir aquilo que você tem dentro de você. Assumir aquilo que aquilo... É lógico que é uma coisa que está dentro de você. De onde está esse câncer? Ele está lá fora? Não. Ele está no laboratório? Não. Ele está onde? Está dentro de você. Você está dentro de você, você fala, eu tenho um câncer. Assim como eu tenho um sapato, assim como eu tenho uma bolsa, assim como eu tenho livro, assim como eu tenho um monte de coisa. E ao ter isso, eu posso me desfazer dele. Porque eu só posso me desfazer de uma coisa que é minha. Eu não posso desfazer de uma coisa que não me pertence. Então, a primeira coisa, fala, eu tenho, mas eu não quero mais isso. Eu quero me livrar disso que eu criei dentro de mim. E quantos câncerzinhos, esse é o caso dela, era um câncer real, mas quantos câncerzinhos a gente vai criando na nossa vida e a gente fica, sabe, achando, isso, eu não tenho poder sobre isso. Não, todos nós temos. Todos nós temos poder sobre aquilo que vive, porque os fatos, os acontecimentos vão acontecer. Já faz parte da sua própria estrutura para que ele se mostre, para que ele se apresente. A leitura, é isso viu, Bruno? Que eu achei muito legal. Essa leitura que eu faço desse momento é que é importante. Porque o momento, gente, eu não tenho controle sobre ele. Muitas vezes os alunos ligam para mim e falam assim, Paulo, nós vamos ter aula presencial ou vamos ter aula online? Paulo, nossa aula vai até às 9 horas da noite ou vai até às 10 horas da noite? Eu falo, não sei, eu não tenho esse poder. O poder não está na minha mão. O poder hoje está na mão das pessoas que estão coordenando todos esses grupos. E se eles falarem até às 9, a gente vai abrir um sorriso e vamos fazer a melhor aula possível até às 9. Porque é isso que nós temos. Se falar, hoje não pode ter aula, a gente fala, estuda em casa. Então, não adianta eu ficar brigando contra aquilo, contra aquela visão quixotesca de ficar brigando contra moinhos de vento. Se aquilo é uma realidade, se isso é um momento, ele é bom para mim, ele é ruim para mim, claro, ele é ruim, ele é bom, ele é tudo. Depende da maneira como eu vejo. Nós temos que buscar o aprendizado. Então, esse caminho, essa visão de caminho, é exatamente isso. É como a água, como diz o texto do Lao Tzu, no primeiro capítulo dele, no primeiro estrofe. Ele fala, a água, na sua bondade, beneficia os 10 mil seres, permanece no lugar. Por isso, assemelha-se ao caminho. Então, ele começou lá, falando da bondade sublime, daí ele fala da água e mostra aqui todos esses três, bondade suprema, a água e o caminho são a mesma coisa. Tá? Todos eles precisam ser feitos o quê? De uma maneira espontânea, de uma maneira natural. Eu tenho que caminhar sem tanto policiamento interno e policiamento externo. Tem gente que se policia tanto. A gente vê muitas vezes, a gente atende clientes ou alunos que eles ficam assim, mas eu não vou falar isso, porque se eu der uma opinião, eu posso estar errado. E daí que você está errado? A coisa mais gostosa do mundo é você falar uma coisa e está errado, e depois você reconhecer que está errado e mudar. Agora, se eu não der essa opinião, se eu não colocar para fora aquilo que eu sinto, como é que eu vou poder mudar isso? Como é que eu posso alterar isso se eu não sei que eu estou errado? Então, muitas vezes, eu fico guardando um pensamento errado e aquilo vira um vicioso, um círculo vicioso dentro de si. Então, por isso que eu falo para os alunos sempre, olha, pergunta, não existe perguntas bobas, não existe perguntas desnecessárias, todas as perguntas são importantíssimas. Por quê? Porque elas vão ilustrar um momento, elas vão dar vida, elas vão dar cor a uma situação. Então, o caminho, que é essa junção do local por onde eu ando, a minha pessoa andando e a ação simultânea de tudo isso, é que é o grande passo que o taoísmo quer passar para a gente. E aí isso vai aliviar, gente, uma coisa que é muito importante, aliviar os nossos corações, aliviar os nossos espíritos, gerar em nós um estado de maior serenidade. Porque não adianta ficar policiando. Porque o político X, o político Y, o político isso. Nossa, hoje em dia, as pessoas estão se degradando. Lógico que eu tenho minha opinião, é lógico que eu tenho a minha verdade, é lógico que eu vou ter a minha posicionamento perante as situações. Mas eu ficar, espizinhando tudo, vira uma coisa muito negativista.
Eu preciso falar, não, tudo bem, está ruim, tá, mas vamos buscar formas para melhorar. Vamos melhorar. O que eu posso fazer dentro da minha estrutura? É claro que a gente, com relação à política, a gente é muito limitado, mas não é tão. Porque a gente pode, através da nossa postura, sem tentar catequizar ninguém para um lado ou para o outro, ou para nenhum dos lados, né? Mas procurar vivenciar a nossa verdade. Demonstrar aquilo que nós, né, acreditamos dentro da gente. E, obviamente, nos momentos propícios para isso. Tá? Então, quando você fala que a bondade sublime é como a água, ela coloca essa bondade sublime como uma coisa que ela tem que ser moldável, que ela tem que ser natural. Essa bondade tem que ser sábia. E a bondade sábia, ela não fica ali esperando, né, um reconhecimento ou um elogio. Ela simplesmente acontece. Ela simplesmente é. Então, ele fala, aí ele, a partir disso, né, ele começa, então, a dar algumas características importantes para essa primeira estrofe, que é a respeito dessa bondade suprema. Aí ele fala, viva com bondade na terra. Quando a gente fala céu e terra dentro da visão taoísta, nós estamos falando de todo o universo. Então, tudo que está entre o céu e a terra é o universo. Tudo que está entre o céu e a terra representa esse cosmos, representa essa unidade, né, infinita, essa unidade plena do mundo. Então, viva com bondade na terra. Viver com bondade é viver com felicidade. O que a gente pode dar de mais maravilhoso, o que a gente pode dar de mais, como que eu posso colocar assim, mais estimulante para as pessoas, é ela nos encontrar em qualquer lugar, em qualquer momento, encontrar uma pessoa feliz. Uma pessoa que demonstre e que passe para ela esses momentos bons. Né? Muitas vezes, né, tem algumas pessoas que me criticam, né? Falam, o Paulo fica aí brincando com as coisas, brinca com isso, brinca com aquilo, porque a vida é um brinquedo, a gente tem que brincar. E não é por causa de ele ser um brinquedo que eu estou dizendo que eu estou menosprezando a vida, que eu não estou dando valor. Pelo contrário, eu dou muito valor às minhas brincadeiras, às brincadeiras que as pessoas têm, porque é isso que faz com que nossa vida fique menos pesada, fique menos, sabe, a carga fique mais leve. Como eu falei, né, eu falei a respeito da visão dos políticos, de alguma coisa, mas quantas outras pequenas coisas acontecem no nosso dia a dia que mostra que nós não temos o poder sobre tudo, mas eu tenho poder sobre uma coisa. Essa é a parte mais importante. Eu não tenho o poder sobre as coisas que vão ocorrer, mas eu tenho o poder sobre como eu vou interpretar isso, como eu vou vivenciar isso, como eu vou colocar isso no meu dia a dia, como é que eu vou transmitir. Muitas vezes acontece alguma coisa na clínica, acontece algum problema grave, e aí a gente, né, eu sempre converso com a Rita, a gente tem já isso bem elaborado entre nós. Olha, não vamos levar isso para ninguém, não vamos ficar comentando a respeito de coisas ruins, né? Aconteceu, vamos bola para frente, vamos seguir o nosso caminho, né? Vamos, sabe? Porque ninguém precisa chegar lá e encontrar a Rita de cara feia ou eu de cara feia por algum problema que nós estamos vivendo. Tá? Então, isso não é um sacrifício. Aí tem gente que fala assim, mas eu não consigo fazer isso, é um sacrifício. Não, sacrifício é você se sentir mal. Então, você se sacrifica para ficar feliz? Não, para ficar feliz não é sacrifício, é evolução. Agora vai ficar com cara de bunda? Isso é sacrifício. Porque a minha caixa não é boa, né? Vai ficar desse jeito aí, não dá. Então, viva com bondade na terra. Viver com bondade é viver com consciência, gente. É viver com verdade. É viver com virtude. É viver com sabedoria. Tá? Então, viva com bondade na terra. Tá? Que mais? Assim, a terra, no Xing, terra que representa abrangência. Abrangência representa tudo que está ao nosso redor. Tudo que está... Então, viva com bondade a respeito disso. Lógico, muitas vezes eu posso até, ao não concordar com alguém, eu vou falar, não, olha, não concordo, tal, mas eu não preciso degradar, eu não preciso,
perder a minha compostura perante a situação. Tá? Simplesmente eu falo, se é isso, é aquela velha história, né? Se isso me agrada, eu me aproximo. Se isso não me agrada, eu me afasto, mas eu respeito. Né? Agora, é óbvio que eu estou falando dentro de determinados padrões, dentro de determinadas condições. É lógico que existem situações onde a gente precisa intervir. Existe um capítulo no Tao Te Ching, né? Se não me engano, é o 18, já não lembro bem, né? Em que ele fala da importância de nós estarmos presentes nas coisas que estão ao nosso redor. Não lembro qual é o capítulo, mas para estarmos presentes nele. Tá? Então, viver com bondade na Terra é isso mesmo, é a gente se sentir pleno naquilo que nós estamos fazendo. Na Terra, nas coisas concretas, nas coisas materiais. Pense com bondade como um lago. No Xing, o lago, né, ele representa a alegria, né? Então, ele representa uma solidez, né, com uma profundidade cheia de água. Então, o lago, viver com bondade como um lago, é você se utilizar da sua superfície, como o lago tem, né? O lago tem aquela superfície que ele vira o quê? Um espelho d'água. Então, o lago, ele vira aquele espelho d'água e ele vai refletir exatamente aquilo que se coloca na frente dele. Ele reflete o sol durante o dia e reflete a lua durante a noite. Ele não prefere um nem o outro. Ele reflete os dois de maneira igual. Então, pense com bondade como um lago. Aquele, né, você se sentir, né, refletindo as alegrias. Aquilo que você percebe que não é legal, você simplesmente vai buscando ou uma forma de transformar aquilo, de transmutar em você ou naquilo que você está vivendo, ou então buscando dentro de você elementos. Eu sempre quando eu estou dando aula, né, principalmente de massoterapia, no primeiro dia de aula, né, até o de acupuntura também já fiz isso, o Jefferson que faz acupuntura lá, né, a Catarina que já fez, né, eu sempre levo as pessoas para minha sala, né? Aí eu levo as pessoas para minha sala e falo, olha, é aqui que eu trabalho, tá vendo? Esse aqui que é o lugar que eu trabalho. A pessoa chega, ela deita nessa maca, eu apago essa luz, eu fecho aquela porta e aí fica uma penumbra, não totalmente escura, mas também não totalmente claro. E aí, a partir daquele momento que a pessoa deitou ali, eu começo a desenvolver o meu trabalho com ela. E quando eu sinto que o meu trabalho está um pouco pesado, quando eu sinto que a minha energia está muito fraca, que eu não estou conseguindo trabalhar a minha energia, o que eu faço? Eu pergunto para os alunos. Olha para a minha sala e me diz o que eu faço. Aí alguns alunos mais perspicazes falam, olha assim, fala, a fotografia das suas netas. Eu falo, exatamente isso. Quem entra na minha sala sabe que de qualquer ângulo que eu tiver na minha maca, eu tenho uma foto das minhas netas estampada, mostrando. Você já viu isso, né, Jefferson? Tem uma foto estampada. Sim. Tem uma foto estampada, por quê? Porque quando eu preciso, eu olho e me encho de alegria. E me encho de Quando satisfação. abre o seu computador também. Oi? No computador, então? Quando abre o seu computador. Na hora que eu vou fazer uma apresentação para o aluno, a primeira coisa que aparece é eu deitar e as duas netas em cima de mim. Quer dizer, né? Então, é uma coisa assim. Por quê? Porque é isso que joga a gente para cima. Eu vou colocar o quê? Coisas tristes, coisas... Não, gente. Aí eu estou ali atendendo o paciente, eu faço uma guidinha de cabeça, bato os olhos lá na Malu, na Ana Liz. Quando eu volto, eu estou renovado. Eu recebi um banho de energia. O que traz alegria? O que traz vitalidade na vida de vocês? Coloca isso na frente de vocês. Se não é fisicamente, mas mentalmente. É óbvio que hoje eu não preciso nem olhar para a foto para poder sentir isso. Mas a foto, muitas vezes, naquele momento em que a situação está um pouco mais pesada e que eu percebo que o meu limite, que todos nós temos, né, precisa de uma bateria nova, é só virar o rosto
respirar e falar: gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa que é a minha vida. Que coisa fantástica. Todos nós temos coisas maravilhosas que nós vivemos. Eu atendi, eu posso falar isso, gente, normalmente eu não falo de paciente dando nome, mas essa pessoa eu sei que eu posso fazer isso, né? Eu atendi o Bruno essa semana, né, Bruno? Atendi o Bruno essa semana, e aí nós dois nos deliciamos com a foto da netinha mais nova dele. Não foi assim que aconteceu, Bruno? A gente teve Foi verdade. Ele pegou e falou: nossa, sabe aquela coisa gostosa? Eu estou falando de neta porque, para mim, é neta, para o Bruno, né? Mas não precisa ser neta, gente. Você, sabe, qualquer coisa que você tenha, né? Ah, eu vou fazer a foto do meu cachorrinho. Legal, faz a foto do cachorrinho, do meu gatinho, faz a foto do seu gatinho, né? Da pessoa que eu amo, faz a foto de quem você ama. Não interessa o que você vai fazer, mas crie na sua vida, na sua terra, ou seja, no seu ambiente, âncoras. Lugares onde você pode se estabilizar. Lugares onde você pode se sentir feliz. Muitas vezes, né, à noite, né, eu estou deitado e surge, né, alguns problemas do dia a dia. Aí eu paro e começo a lembrar de uma velhinha gostosa que eu tinha muito tempo atrás, fisicamente, e hoje eu tenho ela dentro de mim. Aí eu vejo a dona Olinda me enchendo o saco, brigando comigo, aí eu dou risada. Aí, né? Porque é gostoso, carrega essas experiências dentro de vocês. Sabe? Tudo isso é muito importante, tudo isso é muito marcante na nossa vida. Se prendam a bons fatos, a bons acontecimentos. Eu vou ficar pensando naquela pessoa que fez alguma coisa de ruim para mim, aquele sócio que me deu prejuízo, aí eu penso na Rita, que me dá lucro. Eu penso na Rita, que me dá lucro, né? Na Rita, que me reformou a minha vida, né? Então, automaticamente, a coisa é por aí. A gente pode encontrar sempre fatores, e é esses fatores que tem que ser as nossas alavancas. Não é aquela coisa que uma alavanca move o mundo? E quantas alavancas nós temos para poder mover essa nossa terra, esse nosso dado concreto? Lago também no Xing representa, sabe o quê? Alegria. Porque é um acúmulo de água dentro de um recipiente. Ela está ali a serviço da gente. Ela está pronta para nós. Né? Então, porque a água, a gente sabe que a água representa a vida. Então, eu tenho um espaço, né? Um espaço delimitado, que é o lago, cheio de água, cheio de vida. O que isso representa? Nós somos um espaço cheio de água, cheio de vida, cheio de emoções. Então, essa água é dentro de nós. Conviva com bondade como irmãos. A gente ouve muito nessa coisa de irmão, irmão aqui, irmão ali, irmão de sangue, irmão que não é de sangue, irmão disso, irmão daquilo, tá? Agora, conviver com bondade como irmãos é a gente perceber que as pessoas, assim como os nossos irmãos, vamos dizer assim, sanguíneos, eles são muito, cada um tem uma estrutura, cada um tem uma personalidade, né? Tem momentos que eles são legais, tem momentos que eles, né, não são tão legais com a gente, tem momentos que nós somos legais com eles, tem momentos que nós não somos tão legais com eles, né? Porque tudo é possível, tudo nós podemos participar dessas duas situações, tá? Mas a gente tem que lembrar que eles são nossos irmãos. Então, quando eu lembro da minha mãe, quando eu lembro do meu pai, não tem como eu não me lembrar da minha irmã Lúcia, não tem como eu não me lembrar do meu irmão Mário, não tem como eu me lembrar, né, da nossa família, que tem um monte de problemas, tem um monte de, mas tem uma felicidade imensa, porque nós estamos aqui. Agora, eu só tenho eles como irmãos? Se eu falar em termos de família, né? Sim, família sanguínea, sim. Mas se todos nós temos essa unidade infinita, dessa energia cósmica maravilhosa, criadora de todas as coisas, todos são meus irmãos. Não existe ninguém que não seja meu irmão.
E por eles serem meus irmãos, nessa amplitude toda, tá? Vai ter momentos em que eu vou ficar com o saco cheio com eles, como eu já fiquei de saco cheio com a minha irmã, já fiquei com o saco cheio com o meu irmão, eles já ficaram com o saco cheio comigo. É natural, isso faz parte da vida, é isso que dá sabor à vida. Não é porque eu gosto de alguém, né? Muitas vezes as pessoas vêm, né, lá na clínica, né? Nossa, Paulo, você e a Rita se dão tão bem. Eu falo, na frente de vocês, de vez em quando. Mas a gente tem nossos problemas, nós temos nossas dificuldades, mas, acima de tudo, nós nos respeitamos. E quando você respeita os seus irmãos, aqueles sanguíneos e aqueles não sanguíneos, quando você age com bondade com eles, você se torna mais compreensivo. E você entende o momento em que eles estão vivendo. E que, muitas vezes, naquele momento, o que eles podiam fazer era isso. Né? O que eles tinham para te oferecer é isso. Mas você pode receber aquilo e transformar. E vivenciar isso de uma forma diferente. Então, conviva com bondade como irmãos. Percebendo que todos nós somos frutos de uma mesma existência, de uma mesma vida, de uma mesma amplitude. Por pior que seja essa pessoa que a gente esteja falando, né? A gente pode estar falando até de pessoas da história do mundo que foi, né, um crápula, fez algumas coisas erradas, mas se a gente parar e falar assim, tá, tudo bem, ele fez, mas vamos respeitar. Não vou seguir, não vou concordar com ele nunca, mas vou respeitar e vou viver a minha vida e vou usar todas as experiências que ele me deu como ensinamento. Porque o Hermes Trismegisto, ele dizia muito isso, né? As pessoas boas que você encontra, as pessoas ruins que você encontra, todos são seus mestres. Você tem que descobrir como eles são seus mestres. Descubra aonde eles podem estar ajudando na sua vida. Porque, senão, eles podem te prejudicar. Os bons e os ruins. E sabe quem prejudica mais? Os bons. Esse prejudica mais, porque você não tem defesa com ele. Então, procura ver o que cada pessoa tem para te ensinar, o que cada pessoa tem para te mostrar na sua vida. Como irmãos, como pessoas que vivem no mesmo espaço, vivem na mesma casa chamada Terra, nessa mesma casa chamada Universo. Que todos nós, essa coisa de fronteira, tal, é necessário porque nós não somos evoluídos, civilizados. A gente precisa disso para poder criar ambiente, porque, na verdade, não precisaria de nada disso. Né? Fale com bondade de quem tem palavra. Está começando a ficar difícil. Estava fácil. Está começando a complicar. Né? Ou seja sincero. Seja cuidadoso. Você tem até uma frase, né, do Paulo Coelho. Eu sempre brinco quando eu falo do Paulo Coelho, eu falo... eu li todos os livros dele, mas não gosto dele. Mas li todos os livros dele para poder não gostar dele. Né? Para poder ter o poder de não gostar dele, eu tenho que ter lido tudo que ele fez. Né? Mas ele é maravilhoso, gente. É um autor maravilhoso. Tudo eu só não concordo com ele, mas isso é um problema meu. Ninguém tem nada a ver com isso, mas ele é maravilhoso. Né? Não tenha dúvida. Por isso que eu li todos os livros dele. Oi. Ô, Paulo, esta frase é uma frase muito legal. É uma frase que eu tenho bastante assim dificuldade com ela. Por eu ser sincera demais às vezes. Oi? Eu sou muito sincera naquilo que às vezes você fala coisas que você está pensando no momento, entendeu? E é lógico que a sinceridade demais também acaba machucando. Essa bondade... Fala. Não, é exatamente isso que o Paulo Coelho fala na frase dele. E dispare a flecha da verdade, mas antes molhe a ponta dela com mel. Molhe com mel, exatamente isso. Entendeu? Só que muitas vezes tem pessoas que vai com muito mel com as coisas, então eu não tenho muita paciência. Né? Então, eu estou falando que eu tenho dificuldade com ela. Eu preciso aprender não, mas, olha, a ficar muito melado
modo das coisas, entendeu? Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que existe e que eu tento perpetuar em mim, tá? É saber que eu tenho um monte de defeitos. A partir do momento que eu tenho consciência dos erros que eu cometo, eu tenho possibilidade de cometer menos deles. Mas eu tenho que comprar muito mel para colocar nas minhas frechas. Como eu posso entender? Não, você, tem hora que você é. Não, eu tenho hora que eu sou muito verdadeira. As pessoas. Mas sabe qual é o. Desculpa interromper. Quando a gente está em vídeo, você está começando a falar, o outro entra e corta, perdão. Mas sabe qual é o detalhe? Eu também tenho alguma coisa muito próxima a você. Mas é que a gente não consegue, pelo menos eu, tá? Particularmente, eu não consigo assim ter uma percepção muito clara do quão a pessoa é melindrosa. Porque, sabe, é fácil falar. Eu aceitaria tranquilamente que você falasse, pô, cara, você tá com a barba, com a cara cheia de pelo, vai fazer a barba. Mas tem gente, nossa, se você falar um negócio desse daí, pelo amor de Deus, cai o mundo. Né? Então, é verdade, tem muito a ver do quão a pessoa é, ou até mesmo do quanto a pessoa está, naquele momento, sensível ou sensibilizada por alguma coisa. Mas Bruno, isso é assim, a gente nunca vai saber o limite das outras pessoas, né? Então, eu, por exemplo, também, tem hora que eu piso na bola muito, né? Porque eu tenho hora que eu meto o pé no peito, né? Quem me conhece sabe que eu sou um pouco, né? Um pouquinho assim, bélico em algumas situações onde eu vivo, né? Mas o importante é que quando a gente passa, a gente depois busque, né, a compreensão dentro de nós. Se a gente fez alguma coisa e as pessoas não gostaram, tá? O que eu posso fazer? Como você falou, muitas vezes o seu parâmetro, a sua capacidade de avaliação é aquilo que você sentiria. Se alguém falar isso para mim, é normal. Agora, pode não ser normal para o outro. Então, automaticamente, a gente vai aprendendo com esses nossos tropeços, né? E lentamente a gente vai fazendo menos. Mas isso, agora, uma coisa legal que o taoísmo tem é que o taoísmo ele nunca nos privilegia pelos nossos acertos e nunca nos pune pelos nossos erros, desde que a gente aprenda com eles. Eu acho muito legal que as pessoas sejam quem elas são de verdade. Exatamente. Eu acho que quando a pessoa é quem... É a verdade dela. Se as outras pessoas gostam de você, tem que gostar de você como você é. É lógico que você vai estar sempre tentando melhorar. O autoconhecimento vai trazendo essa melhora, mas você não consegue deixar de ser quem você é. A sua essência. Agora, você não consegue deixar pelos outros, mas a gente pode deixar por nós. Exatamente. Quando a gente fala, eu não quero mais isso na minha vida, quiser. Eu não quero mais agir dessa forma, você consegue fazer pequenas mudanças. Agora, gente... É o tal e a água, né, Paulo? Exato, a gente tem que aceitar. É o caminho e a água se mudando. Nós temos que ter felicidade nas pequenas mudanças, porque as grandes dão muito trabalho. Né? Vamos ser felizes com as pequenas coisas, com as pequenas vitórias. Lembra aquela visão do reiki, gente? Somente hoje eu vou ser honesto com todas as pessoas. Somente hoje eu não vou me preocupar. Somente hoje eu vou fazer as coisas honestamente. Porque não dá para dizer o que vai acontecer amanhã. Eu não tenho como basear isso no amanhã. Eu posso basear isso no hoje. Eu vou fazer o possível para que o meu hoje seja o melhor que eu possa viver hoje. E se eu tiver de falar a verdade para alguém, eu vou falar, porque isso é a minha verdade. Depois de perceber que essa verdade machucou, a gente na próxima já não fala, né? Porque não é necessidade de... Não, sim, mas tem horas que a gente precisa. Mas é assim. Eu acho que a gente tem que não pode deixar de falar a verdade. Talvez uma segunda, uma terceira vez, você tem que usar aquela experiência que você teve da primeira, de como você percebeu que a pessoa se sentiu, para você moldar exatamente, moldar exatamente não, mas você aperfeiçoar a sua forma de falar com a mesma pessoa. Isso, tentar ir melhorando, né? Exato, que é o que a gente está fazendo, né? Tem uma carta do tarô que é bem interessante.
eu vou dizer qual é o significado dela e depois eu digo qual carta é, né? É uma carta que diz que a palavra-chave dela é o amarrado pela fala. Sabe quem é o amarrado pela fala? É o diabo. No tarô, é o diabo. Amarrado pela fala. Porque quando você fala algo, você se coloca em evidência. Você se coloca na berlinda. Né? Muitas vezes as pessoas hoje em dia, né, vêm, né, eu vejo lá no consultório, pessoas, até alunos falando, Paulo, eu coloquei um negócio na internet, a pessoa falou isso, falou aquilo, mas você colocou na internet, então não enche o saco. Exato. Se você colocou na internet, a pessoa vai falar o que ela quiser. Você aceita ou não aceita, vai lá, paga. Por que você está preocupado? Porque a opinião do outro. Agora, se você não colocou a sua opinião, deixa o outro dar a opinião dele. Ah, mas ele está se metendo na minha vida. Então, não ponha a sua vida em público. Não ponha a sua vida na berlinda. Se você não quer que fale da sua vida, não ponha. Né? Então, é uma coisa que você... Por isso que muitas vezes, né, essas pessoas famosas, elas caem em depressão, caem nisso, caem naquilo. Por quê? Porque elas colocam a vida delas vira ser uma coisa pública. Elas não conseguem mais ter uma vida individual. São poucos os artistas que vocês conhecem, né, pessoas famosas, que você pode falar, eu não sei nada dessa pessoa. Por que você não sabe? Porque ele não se expõe. Agora, aquele que fica aparecendo o tempo todo na mídia e até muitas vezes pedindo para os repórteres colocar ele na mídia, essas pessoas, obviamente, vão estar em evidência. E ela vai chamar. E aí, quem não concorda, quem gosta, quem não gosta, vai dar opinião. Né? Então, fale com bondade de quem tem a palavra. Ou seja, seja sincero, mas seja cuidadoso. Né? A palavra sincero e cuidadoso e cumpridor das suas promessas. Gente, hoje em dia as pessoas, a palavra se tornou uma coisa tão vazia. Né? As pessoas fazem, né? As pessoas marcam e não vão. Né? Nós temos muito disso. Né? A pessoa marca consulta e não vai. E não liga, e não pergunta, e não dá uma... Você fala, nossa, mas tá, a gente não liga mais, porque a gente está acostumado com isso já. Mas o que é verdade para essa pessoa? Será que ela não poderia avisar? Olha, não vai dar, eu vou ter que... Pronto, uma coisa tão simples, né? Mas é assim. Governe com a bondade de quem tem ordem. Gente, tem tanta gente tentando governar tanta coisa sem saber se ordenar a si próprio. Ela quer controlar o mundo e ela não consegue controlar a si mesma. Elas querem ser, sabe, a palmatória da humanidade, mas ela não consegue ser aquela pessoa que percebe o seu próprio erro. Então, é lógico que quando a gente olha, né, para as pessoas, é mais fácil a gente ver os erros. Né? Mas aí, a primeira coisa que eu faço quando eu vejo alguém e que aquela pessoa, de uma certa forma, a maneira dela me incomoda, eu falo, será que eu não sou assim, não? Será que eu não faço a mesma coisa? Será que eu não sou tão chato quanto essa pessoa? E aí, muitas vezes, grande parte das vezes, eu descubro que sou. E aí, quando eu descubro que eu sou... Aí eu... O espelho está na frente. Exato, é um espelho. Sempre está na frente. Agora, governar como quem tem ordem. E a rede travou. Aí, travou bonitinho. Ah, você tinha travado bonitinho. Agora você voltou de novo. Né? Então, é exatamente isso. Então, agora, para governar, a primeira coisa que eu preciso é me organizar. Ter uma estrutura. Né? Criar uma situação, porque muita gente acha que ordenar as coisas, disciplina, podemos mudar essa palavra aqui, né? Governe como quem tem disciplina. As palavras disciplina hoje caiu em desuso, as pessoas não acham que ser disciplinado é ser escravo, é ser submisso. A única forma, gente, de nós sermos libertos na vida é sermos disciplinados, porque ninguém vai puxar a nossa orelha. Ninguém vai chamar a nossa atenção. Se eu for disciplinado, amanhã eu vou dar um curso de Reiki, né? O Reiki 2, vou dar um curso de Reiki 2. Tá? Amanhã eu vou dar um curso de Reiki. Agora, e se eu não preparar a apostila? E se eu não estiver lá
meia hora, 1 hora antes, como normalmente eu faço quando eu vou dar curso, para preparar o local, para me preparar. A Rita vai, né, vai lá para me preparar. Como é que eu quero que as pessoas sigam um procedimento se eu, que estou executando, não estou dando essa? A pessoa chega, não tem apostila, desculpa, tá? Por favor, peraí, mas o que você quer? O que eu posso fazer? Então, ter disciplina, ter ordem naquilo que a gente faz. Isso é um ato de bondade suprema. A sublime bondade, ou bondade suprema, é isso. É você ter ordem, é você ter disciplina, é você mostrar para o não, olha, coerente. É o que eu falo muitas vezes para os meus alunos, meus pacientes, né? Depois de 15 minutos de atraso, eu não atendo. Aí o paciente, por que não pode atender? Eu falei, porque outra pessoa pode estar esperando e eu fiquei esperando você. Eu achei que é chato pra caramba esperar. Eu não quero que alguém me espere. Como eu não quero que ninguém me espere, eu não vou fazer. Como eu não gosto de esperar, eu não vou fazer ninguém esperar. Então, você marca outro dia, você vem outro dia, tudo bem, mas eu vou atender a outra pessoa dentro do horário. E sabe, eu vou contar um segredo para vocês. Nem sempre tem uma outra pessoa que vai vir no horário seguinte. Mas se eu não fizer isso, a pessoa ela também não aprende a disciplina dela. Que ela precisa nos respeitar. As pessoas precisam respeitar o nosso trabalho, respeitar as coisas que a gente faz. Assim como nós respeitamos ela. Olha, se eu tenho um cliente 8 horas da manhã, gente, eu chego 7h30. Eu nunca vou chegar junto com o meu cliente. Nunca. Por quê? Porque eu preciso me preparar para poder atendê-lo. Eu dou a ele, sabe? Eu quero dar para ele o que eu tenho de melhor. Eu não quero chegar ele baforido, correndo. Desculpa, não. Vamos fazer o melhor. Vamos agir com calma, com verdade naquilo que a gente está fazendo. Claro, precauções ocorrem, tudo dentro isso de uma maneira geral. Um momento ou outro pode ocorrer, mas e aí a pessoa muitas vezes, né? Ela, poxa, hoje em dia ficou tão fácil, né? Na minha época, a gente tinha que ter orelhão, tinha que ter ficha. Hoje em dia não precisa ter orelhão, não precisa ter ficha, todo mundo já tem as suas orelhas próprias e tem celular. Né? Então, liga, diz, não vou poder vir, pronto, resolvido, eu vou atrasar. Eu tenho um paciente que vem toda a quinta-feira, 6 horas da tarde. Quando ele sai da fábrica, ele liga para mim. Paulo, estou saindo agora da fábrica, né? A fábrica ele trabalha lá em Pindamonhangaba, eu estou saindo da fábrica. Se tudo estiver certo na Dutra, eu chego no horário. Aí, muitas vezes, ele tira a foto e manda, a Dutra está parada. Aí eu falo, não, tudo bem. Aí eu vou. Agora, você vê a bondade que ele tem comigo, sabe, ele vai me ensinar, muitas vezes eu estou atendendo, nem vejo a mensagem. Quando eu olho, já tem um monte de mensagem dele, e aí ele chega muitas vezes 10, 15 minutos, aí olha, se não der para atender, eu não preciso. Não, tranquilo, vamos lá. Então, eu acho que é essa a situação da palavra, da ordem que a gente está falando. Depois, ele coloca uma coisa aqui que é bastante interessante. Realize com a bondade de quem é capaz. Gente, sabemos que todos nós temos nossos limites, temos nossas possibilidades. Então, eu não vou assumir um compromisso acima da minha capacidade, acima daquilo que eu posso cumprir. Então, realize a bondade de quem é capaz, é procurar, né, cada vez se mostrar melhor, ampliar as minhas possibilidades. Né? A neurolinguística diz, né, que todos nós, quando agimos, quando reagimos a uma determinada situação, a um determinado fato, fazemos dentro dos recursos que nós possuímos dentro de nós. Então, a gente procura o nosso estado de excelência, aquilo que é o melhor naquele momento. Nem sempre o nosso estado de excelência, nem sempre o nosso melhor é o melhor. Mas é o que eu tenho para oferecer. É o que eu tenho para dar para a pessoa naquele momento. É aquilo que eu tenho para oferecer. Então, eu vou dar para ela aquilo que se não é suficiente, ótimo. Ela vai ter que buscar em outro lugar
aquilo que ela não encontrou em mim. Mas a minha capacidade, ela é aquela capacidade, assim, eu não vou querer assumir, muitas vezes aparece, né, pessoas que falam assim, Paulo, a minha mãe, ela está lá no hospital, na minha casa, está tendo uma crise, alguma coisa, você pode ajudá-la? Posso. Qual é o seu endereço? Tal, vou mandar o SAMU. Gente, eu não sou socorrista. A minha capacidade não é essa. Eu vou chegar lá, não vou ficar olhando para a mulher e falar, e agora? Ela vai ter um filho, porque eu não tenho equipamento, eu não tenho material suficiente para fazer um atendimento de emergência. Então, a gente precisa ter essa consciência de que nós temos que ir até onde nós somos capazes, aonde nós temos controle, aonde nós temos essa coisa que a gente falou, ordem, aonde a gente tem essa situação, né, de ter essa possibilidade, essa sinceridade naquilo que a gente faz. Haja com bondade todo o tempo, né? Então, não é fácil, mas procurar, né? E eu acho que nesse ponto a gente pode agregar, né, a visão do Mikao Usui e falar sempre isso. Né? Eu não sei se eu vou conseguir ser sempre, mas vou tentar ser hoje. Porque falar que eu vou ser sempre é um compromisso que possivelmente eu não vou conseguir cumprir. Mas se eu falar que é hoje, fica mais fácil, né? Hoje, né, aquela vontade de brigar com a Rita hoje, eu vou deixar para brigar. Não vou brigar hoje eu estou bonzinho. Né? Eu não vou ligar para a Cris lá do Satoshi para poder reclamar de alguma coisa. Né, Cris? O amor, a Cris... é um barato que toda vez que eu escrevo para a Cris se mantém. Oi, chefinho. Eu, chefinho. Não sou chefe de nada. Eu sou chefe de mim mesmo. Mas é uma coisa mais legal, gente, a gente poder vivenciar essas relações que existem na vida, né? De olhar para as pessoas e ver cada um de vocês aqui, né? A possibilidade que nós temos dessa convivência, dessa troca, a gente poder ser, como nós estamos sendo agora, bons uns com os outros. Pode ser que daqui a pouco a gente pise na bola, tá? Desliga aqui, eu vou brigar com alguém. Não importa, mas nesse momento, o importante é aquilo que a gente conquista, não o que a gente perde. Né? E aí... diga. Mas é legal quando a gente fala, quando a gente fala a primeira voz, assim, que a gente ouve, e a gente ouvir a nossa própria voz falando, oi, Rita, calma. Oi, lógico, pisei na bola. Da próxima vez, essa primeira voz é muito legal a gente ouvir. E tem hora que a gente ouve essa voz e essa voz fala, chuta a bola. Aí você chuta também, entendeu? É uma voz, tem hora que a gente, né? Fazer o quê? Faz parte, horas. E aí agora, gente, ele termina com uma coisa que eu acho que é uma das frases mais complicadas do Tao Te Ching. Não dispute, assim não haverá rivalidade. Eu acabei de assistir, né, agora, o jogo do Nadal e do Djokovic, né, um jogo de tênis. E o Djokovic ganhou. Né? Como o Nadal podia ter ganho. Mas o que eles ofereceram para a gente, em termos de espetáculo, o que eles ofereceram para a gente, em termos de dedicação, em termos, sabe, de disposição, de força de vontade de fazer aquilo, apenas um recebeu o mérito de ter sido vencedor, mas o outro de ter sido um ótimo competidor. E que muitas vezes o detalhe que fez com que um vencesse, no caso do Djokovic hoje, que venceu, pode ser um lance de sorte, alguma coisa assim, não importa. Mas não pode haver rivalidade, não pode haver, sabe? Porque quando você discute, quando você quer estar acima, você gera essa rivalidade, né? Porque toda vez que você, né, chega para a pessoa e fala, né, no meu time, uma vez até aconteceu isso, né, que estava tendo o jogo do Brasil, né, e o Brasil perdeu para
um time qualquer, que eu nem lembro qualquer, que eu não acompanho muito futebol, né? Perdeu um time qualquer, né? E aí todo mundo, ai, nossa, poxa, que sacanagem, o Brasil perdeu. Eu falei, não, o outro time também tem família, também tem torcida, tem pessoas que gostam dele, tem um monte de coisa. Então, venceu aquele lá, tá tudo bem, não vou morrer por causa disso. Né? Então, quando você entra numa disputa, quando você entra numa situação onde você quer se destacar, porque em outras traduções, o Schenck colocou como disputa, mas alguns outros autores, quando fizeram a tradução do Tao Te Ching, coloca não busque se destacar, porque haverá rivalidade. Então, toda vez que você quer se destacar, que você quer se mostrar como melhor, você vai encontrar opositores. Você vai encontrar pessoas que vão tentar te derrubar. Tem até uma situação que eu já contei várias vezes, mas vou contar de novo, que quando, até mesmo dentro da visão do tênis, né? Porque foi, na época, o Guga, quando o Guga ele se tornou o número 1 do tênis mundial, né? Por uma semana, 15 dias, mas foi o número 1 do tênis mundial. Nós estávamos conversando lá no templo, né, do Rio de Janeiro, e o Schenck passou e falou, o que está acontecendo? Ah, um brasileiro, Schenck, ele é o número 1 do mundo no tênis. Aí o Schenck olhou para nós com uma cara assim, coitado. Ele é o número 1? Puxa, que pena. Por quê? Porque agora ele não tem mais para onde ir, só descer. Se vocês estão valorizando tanto ele está como número 1, daqui a pouco ele vai ser número 2, número 3, vocês não vão ver. É o que muito acontece hoje em dia. Tem vários esportes que o segundo lugar nem aparece. O destaque é dado só para o primeiro lugar. Então, falando, peraí, como pode ser isso? É todos aqueles que lutaram, que deram a possibilidade do outro ser primeiro. Porque para eu poder ser primeiro de alguma coisa, tem que existir alguém. Agora, quando você se sente o primeiro, você se coloca na berlinda. E ao se colocar na berlinda, se colocar em destaque, todas as pessoas vão tentar derrubar e você vai ficar naquela angústia, naquele desespero, porque você não quer perder o status que você tem. Quando você age, né, humildemente, até eu sempre brinco, né, que o esportista mais taoísta que eu conheço é o Rubinho Barrichello. Ele é taoísta, porque ele nunca se preocupou em primeiro lugar. Entendeu? Ele está lá, ele faz as corridas dele, ele faz as coisas dele, e é uma felicidade, é uma harmonia e tal. É lógico que ele sofre com as coisas, porque todos nós sofremos por várias coisas, né? Mas é aquela coisa, a gente tem que parar para pensar o seguinte, por que criar tanta diversidade? Por que criar tanta polêmica perante as coisas? Né? Então, essa visão de... Hoje em dia, as pessoas disputam tudo, né? Cada um quer ser o melhor. A internet está cheia, né, de pessoas motivando a gente a ser o melhor. Eu não quero ser o melhor, eu quero ser o melhor de mim, não o melhor do que os outros. Eu costumo dizer que eu não quero ser o melhor terapeuta do que ninguém, eu quero cada dia ser melhor naquilo que eu faço, naquilo que eu sou. Porque é a única coisa que eu posso fazer. Cada um faça a sua parte, cada um siga o seu caminho, né? Porque eu quero fazer o meu melhor, eu quero dar, né? Porque nós somos, né? Como sempre a gente fala, né? Nós somos seres em construção. Não interessa a idade que a gente tenha, não interessa o momento, nós estamos nos construindo. E o que eu quero colocar nessa construção? Eu não quero colocar nenhum tijolinho de tristeza fora do lugar, um tijolinho de mágoa fora do lugar. Tá? Porque não vale a pena. Eu acho que é lógico que a gente se magoa, que a gente fez. Eu sou uma pessoa muito emocional, né, nas coisas que eu faço. Quem me conhece sabe que eu choro até com recreme de pasta de dente, porque de margarina eu entro em pranto, né? Então, de pasta de dente, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, né, é que a gente mantenha sempre, sabe, vamos dizer assim, opa,
Alguém ligando para mim. Não, não quero. Então, agora perdi, né? Foi o telefone chato. Essa coisa... Oi? Então, é isso que eu estava falando. Me perdi. Bom, gente, bom dia, boa noite. Vocês estamos começando hoje, agora, o Grupo de Estudo Taoísta. Diga, Rita. Não, você estava falando em ser melhor naquilo que você faz. Fazer o melhor, porque a gente está sempre em construção, né? A gente está sempre procurando, né, melhorar a nossa própria verdade. E quando a gente está fazendo isso, gente, a gente tem que pensar o seguinte: cada coisa que a gente vive, cada momento que a gente vive, tá? Ele vai nos dar a estrutura da nossa vida. Então, se eu ficar me apegando às coisas ruins que as pessoas fizeram, se eu ficar me apegando aos meus medos, às minhas inseguranças, isso é muito ruim. Mas eu cometo muito, eu tenho muito isso por eu ser muito emocional. Agora eu lembrei, ser muito emocional. E aí, muitas vezes, eu piso na bola, eu faço coisas erradas. Então, sabe o que eu faço? Eu criei um esquema, tá? E até vou dizer para vocês, se vocês um dia quiserem copiar, né? Não que seja bom, sabe? É o que eu faço, eu acho legal, eu gosto, né? Eu, todo aniversário, me dou um presente. E o meu aniversário está chegando, né? Então, todo aniversário me dou um presente. E o meu presente de aniversário é sempre fazer algo que eu preciso resgatar na minha vida. Então, teve uma época que eu fui para a escola onde eu estudei, o Estadão, lá de Taubaté, fui passear, aí muitas vezes eu mando uma carta para uma pessoa que eu possa ter feito alguma coisa de errado com ela, né? Ou que a gente teve um desentendimento. Então, todo aniversário, eu sempre crio uma coisa, eu não falo muito sobre... Depois eu comento, mas na hora, né? Porque eu acho que aquele momento em que eu quero renascer, aquele nascimento, né? No dia que eu nasço, né? Não vou dizer que o aniversário é dia 19 de junho, tá? Não é dia 19 de junho, tá? Não é, tá? Então, nesse dia 19 de junho, gente, é o dia que eu estou renascendo. E eu não quero renascer com nenhuma mágoa, com nenhum ressentimento. Então, quando eu vou renascer, se eu lembro de alguma pessoa, sabe, uma pessoa que muitas vezes ficou afastada, aí eu vou lá, mando uma carta, se eu puder, teve uma época, até uma vez, até que eu mandei flores para uma ex-namorada minha, deu um rolo desgraçado, né? Que eu mandei flor para ela porque a gente tinha terminado de uma maneira meio estranha e tal, e aí eu mandei flor para ela e o namorado que recebeu a flor. Foi o namorado dela que recebeu a flor. Aí, quando ele ligou para mim, eu expliquei para ele, e ela também explicou para ele, né, porque ela já conhecia esse meu lado, aí ele ligou para mim quase 11 horas da noite, e falando: olha, ela ficou muito feliz com o que você fez, foi muito legal da sua parte. Aí ele entendeu que eu não estava tentando reconciliação, nada, eu apenas queria tirar de mim uma mágoa que eu posso ter deixado nela. Uma mágoa, não sei se ela tinha essa mágoa, mas eu tinha essa mágoa, que eu causei uma mágoa nela. Então, eu queria limpar isso. Então, é uma forma, sabe, da gente poder exorcizar os nossos demoninhos. Porque a gente tem um monte de demoninho na nossa cabeça que fica... Né? Aí eu falo: não, vou lá. Aí tem... Eu tô caçando um amigo, já faz um tempão que eu não acho esse desgramado, porque eu queria chegar até o 19 de junho para poder achar esse cara, porque eu preciso mandar alguma coisa para ele, porque eu não fui legal com ele, né? E eu não consigo achar esse cidadão, não sei se ele morreu, se ele está vivo. Quando você chega no 63, gente, os seus amigos quase todos já morreram, entendeu? Então, aí você tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele vai procurar a pessoa já está morta. Então, ele tem que tomar um pouco de cuidado até para falar com o familiar deles, né? Mas eu estou tentando resgatar. Se até o dia 19 eu conseguir, né? Mandei hoje mesmo uma mensagem para a filha dele, né? Para ver se ele está vivo, se ele não está. Achei a filha dele no Facebook, e agora aí mandei uma mensagem para saber onde é que está o pai dela, né? Porque eu preciso achar. E se ele já não tiver mais encarnado, aí é mais fácil, né? Aí eu escrevo a carta, queimo e pronto. Tá resolvido o problema, né? Então, existe um texto que eu acho que bate muito com esse aqui, que eu escrevi aqui, que são coisas que nos coloca de uma maneira mais simples na nossa vida, né? Eu não lembro de onde eu tirei esse texto, eu não coloquei, né? É uma coisa antiga que eu tenho aqui e tal. Morar
onde eu me sinto bem, onde eu me sinto pleno. O coração, ele precisa ter profundidade e benevolência. O doar é bom com amor, sem segundas intenções. O falar é bom com sinceridade e boa fé. O governar é com ordem e com disciplina. O servir é com capacidade e habilidade. Movimentar de uma forma plena, concisa e, como a gente fala muito, né, no taoísmo, né, no I Ching, com retidão. Não procurar, né, atalho em caminho reto. Então, muitas vezes, né, a gente quer fazer alguma coisa pelos outros, a gente quer servir, a gente quer cuidar, mas será que nós temos essa capacidade? Nós temos essa habilidade? Então, antes da gente querer ajudar alguém, a gente precisa primeiro criar condições para isso. Porque muitas vezes, né, a gente vai lá na casa da comadre que está depressiva, e aí a gente deixa ela mais depressiva ainda. A gente fala um monte de besteira porque a gente não sabe o que falar para uma pessoa depressiva. Então, muitas vezes, eu tenho até um aluno, normalmente no curso de reiki eu falo isso. Gente, quando vocês forem aplicar reiki em alguém, vocês colocam uma plaquinha na porta da sala de vocês. Sou mudo e surdo. Pede para a pessoa deitar na maca, você faz o reiki e manda ela embora. Não abre a boca, porque você pode estragar o reiki. Aí você faz aquele reiki gostoso na pessoa, né? A pessoa deita, você canaliza aquela energia gostosa, manda aquela energia gostosa. Aí a pessoa fala, nossa, como foi bom, adorei receber esse reiki, tal, né? Porque, puxa, eu estava tão angustiada, porque tem um vizinho que fica ouvindo música alta, eu também tenho. Desgraçado, eu queria matar aquele cara mais. Pronto, estraguei meu reiki. Então, muitas vezes, é preferível ficar quietinho, sabe? Se eu não tenho o que falar, não fala. Se eu não tenho o que trazer de positivo, não fala. Se a pessoa não perguntou, por que eu vou dar opinião? Eu acho horrível, né? Eu sofro muito com isso, gente. Tem uma coisa que eu sofro, é quando as pessoas pedem minha opinião e eu tenho que ser sincero. E muitas vezes, eu sou um pouco duro na minha sinceridade, entendeu? E aí eu fico maus lençóis, né? A Viviane me fez um chocolate quente. Não dá para ter depressão. Não. Ela trouxe um chocolate quente para mim. Um chocolate quente feito pela filha, ninguém fica deprimido. Ninguém fica deprimido, né? Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui legal. É isso, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Vamos conversar, se tiver alguma coisa para papear. Ô, Paulo. Diga lá, meu querido. Queria só comentar, né? Você falou uma palavra que eu acho que representa muito, que é respeito. Sim. A partir do momento que você tem respeito pelas opiniões, pelos pontos de vista das outras pessoas, independente a concordar ou discordar desse ponto de vista, você consegue criar uma situação propícia a tudo, né? Então, você consegue lidar bem com aquela situação, sabendo que você não concorda com aquele ponto de vista, mas tendo respeito, você consegue conviver e ser bondoso, né? Uhum. Mas é isso mesmo, Jefferson. Eu acho que o respeito, sabe, para a pessoa, eu acho que isso é uma coisa fundamental, né? Eu acho que quando você se relaciona com uma pessoa, né, seja ela o relacionamento de amizade, ou seja o relacionamento afetivo, a primeira coisa que você tem que ter, são duas coisas que a gente tem que ter das pessoas: admiração e respeito. Admiração e respeito. Eu acho, nessa minha vida, né, nessa longa estrada da vida, né, como diz a canção, né, sertaneja, nessa longa estrada da vida,
eu vivenciei, eu convivi com muita gente, né? E muitas delas eu não respeitei como deveria. E muitas delas, né, eu não tive essa admiração. E hoje, muitas vezes, quando eu vejo, né, esse meu amigo, por exemplo, é um que eu estou resgatando ele por causa disso, porque eu não respeitei ele como deveria ter respeitado, vendo nele o que ele tinha para me oferecer e tentou me oferecer, e eu fui ingrato com ele, né? Então, eu acho muito interessante a gente ter isso. E eu acho que hoje, né, dentro da minha vida, né, dentro da estrutura, né, a minha filha, por exemplo, eu sempre falo para ela, filha, eu sei que você não concorda com muita coisa que seu pai diz, muita coisa que seu pai fala, mas a gente tem que se respeitar. Eu respeito as suas opiniões, você respeita a minha, né? Ela, por exemplo, eu não sei se eu já comentei algumas vezes com algumas pessoas, eu sou bloqueado do Facebook da minha filha. Ou seja, minha filha me bloqueou no Facebook. Também, Cris? Tá vendo? Me bloqueou. Gente, mas eu acho isso maravilhoso. Que bom que ela me bloqueou. E nem quero saber. Exato. Também não procuro saber. Não, bobagem. Me bloqueou. Agora, sabe? Eu falo uma coisa. Diga. Que não venha me procurar na saúde hoje. Que eu sei que ou vem por mal, né? Que é uma doença. Isso. Infelizmente, é a grande realidade, né? Mas que a pessoa vem procurar quando mais precisa. Uhum. Mas eu acho assim, eu por exemplo, a minha relação com a minha filha é muito boa, né? A gente está muito bem. Mas assim, só que as minhas opiniões nem sempre batem com as opiniões dela. Então, o que acontece? Agora, independente disso, né? É o que eu falo para ela, a gente se respeita, entendeu? Hoje mesmo ela mandou para mim uma foto agora há pouco, que ela fez mais uma tatuagem com o nome da segunda filha dela. Já tinha feito uma tatuagem com o nome da primeira, né? Agora fez mais uma tatuagem com o nome da segunda filha. E ela sabe que eu não gosto de tatuagem. Aí ela manda, olha, pai, o que eu fiz? Aí eu falo assim, legal, filha, ficou bonito. Ah, mas você não gosta. Mas isso não é o caso. Se você gosta e ficou bonito para você, para mim tá bom, entendeu? Né? E aí, muitas vezes, aí entra aquela situação, né? A pessoa fala, ah, mas... Aí, e ela gosta de fazer uma chantagemzinha de vez em quando, sabe que eu sou apaixonado por minhas netas. E se a Malu ou se a Annalise pedir para você fazer a tatuagem com o nome dela, o que você fala? Eu falo que eu não preciso, porque já está tatuado. Lá dentro. Por fora, não precisa. Entendeu? Porque fora eu não preciso de tatuagem. Lá dentro, elas estão tatuadas, elas estão residindo, ela tem casinha, ela tem comidinha, tem tudo que ela precisa dentro de mim. Entendeu? Agora, na minha pele, ela não precisa estar. Só escutar o Chico. Oi? Só escutar o Chico Buarque, o Paulo. A música Tatuagem do Chico Tatuagem. Buarque. É aquilo lá. Exatamente. Escuta a tatuagem, pô. Escuta a tatuagem, você vai descobrir nisso, né? Mas, então, é isso, sabe? Eu acho que a gente, sabe, Cris, eu acho que nesse momento, e a gente, muitas vezes, a gente prioriza muita coisa, né? Vai ficar magoado, porque eu vou ficar magoado porque minha filha me bloqueou, que nada. Não, está feliz. E outra coisa, por quê? Porque ela tem o direito dela. Eu não a bloqueei, então tudo que ela escreve eu vejo, e aí eu curto, né? Eu vejo, né? Muitas vezes eu entro na página dela só para curtir, né? Ou quando eu não gosto, eu não faço nada, né? Então, acho que é legal. Hoje em dia, até a gente, com um assunto que até a gente debateu, né, na quinzena passada, até o Rafael que estava trazendo, né, essa coisa da internet, né? Eu acho uma das coisas mais maravilhosas do mundo. É apenas uma forma de você se comunicar para muita gente ao mesmo tempo. Então, você tem que tomar cuidado, que você está se expondo demais. Né? Até onde eu quero que a minha vida seja pública? Se vocês entrarem no meu Facebook, vocês nunca vão ver minha vida pública. Vocês vão ver aquilo que eu trabalho, aquilo que eu faço. Né? E aquilo que eu... Por quê? Isso aí é público. Agora, o resto, não. Se eu estou namorando, se eu não estou namorando, se eu casei, se eu não casei, isso aí é um problema meu. As pessoas não precisam saber dessas coisas na minha vida. Né? E se querem saber é porque estão interessados em mim.
Como não estou interessado, então não se preocupe com isso. Eu não preciso me preocupar. Você quer saber se eu sou casado por quê? Você quer casar comigo? Ai, Paulo. Então, se não quer, então me deixa viver, né? Mas é legal, gente. Eu acho que esse capítulo do Tao-Te-Ching, capítulo 8, ele é um capítulo que mexe muito com alguns valores da gente, né? Então, a bondade sublime é como a água. A água, na sua bondade, beneficia os 10 mil seres sem preferência. Permanece nos lugares desprezados pelos outros. Por isso, assemelha-se ao caminho. Viva com bondade na terra. Pense com bondade como um lago. Conviva com bondade como irmãos. Fale com bondade de quem tem a palavra. Governe com bondade de quem tem ordem. Realize com bondade de quem é capaz. Haja com bondade todo o tempo. Não dispute. Assim não haverá rivalidade. Eu gosto muito desse capítulo, apesar de eu ainda estar engatinhando nele na minha vida, né? Ainda estou precisando aprender muito ainda. Agora, o importante é isso. Não vamos deixar que ninguém, sabe, atrapalhe a nossa possibilidade de ser bom. Por pior que tenha sido as experiências que a gente viveu, por pior que tenha sido os momentos que a gente passou, a gente tem muito para aprender com isso. O aprendizado é a parte mais importante. Quando eu paro de me ver como vítima de uma situação e começo a me ver como a pessoa que tem algo para oferecer, algo para dar, e aquilo que as pessoas fizeram me orienta para meus próximos relacionamentos, né, de amizade, profissionais, né, ou amorosos, né, automaticamente isso faz com que eu me torne uma pessoa melhor. E essa pessoa que tentou me prejudicar me ajudou, porque ela me mostrou quais são os meus limites de saturação. E eu não vou deixar que isso ocorra de novo. Então, a gente deve aprender muito com todas as pessoas e não guardar mágoa, ressentimento, ódio, que é bobagem, né? O que isso vai levar, né? O que as pessoas fizeram de ruim para a gente são experiências. E aí eu preciso saber o que eu vou fazer com ela. Vou deixar que ela fique me machucando ou eu vou procurar viver uma vida um pouco mais produtiva, né? Porque aí eu vou poder provar para mim mesmo que eu não dependo de nada nem de ninguém. E, ao mesmo tempo, eu convivo com todos. Eu tenho que estar em harmonia com todas as pessoas. E quando eu as respeito, mesmo que elas não me respeitem, elas não me atingem. Porque eu vou seguir minha vida, eu não dependo delas, elas não dependem de mim. Então, por que gerar dependência, né? Esse é um outro fator. A gente simplesmente gera dependência da opinião dos outros. Eu quero que as pessoas gostem de mim. Por que eu quero que as pessoas gostem de mim? A Rita falou isso agora há pouco, eu acho muito interessante isso. Nós somos o que nós somos. Muitas vezes a gente está discutindo, a Rita e eu, de algum ponto de vista, né? E que são bem antagônicos algumas vezes, né? E isso é que faz com que a nossa sociedade seja boa, porque cada um pensa de forma diferente, né? E aí, quando isso ocorre, a gente muitas vezes fala, então tá, segue você com o seu pensamento que eu sigo com o meu. A gente se respeita, a gente não consegue entrar no consenso. Mas mesmo não conseguindo entrar no consenso, existe aquilo, até que o Gerson estava comentando, que a gente estava falando até agora, existe respeito. Em nenhum momento eu vou chegar para ela e falar, não, você está errada. Não, eu posso não concordar com você, Rita. Ela pode não concordar comigo, como muitas vezes ela não concorda, como eu não concordo com ela. Mas a gente tem que respeitar as pessoas pelo potencial. Tá? Cada um de vocês tem pessoas na sua vida e a gente precisa aprender e temos que resgatar. Essa coisa gostosa que eu me comprometo comigo anualmente. Eu estou falando mais isso porque está chegando perto, né? E eu estou preocupado que eu estou querendo chegar logo, né? Ver se eu encontro essa pessoa. Se eu não encontrar essa pessoa, eu vou ter que encontrar outra, né? Apesar que eu tenho muita gente que eu preciso pedir perdão. Ai, né? Só você, viu, Paulo? Eu tenho muita gente que eu preciso pedir perdão, mas eu gostaria que fosse esse ano. Ai. Né? Já faz quase um ano que eu estou atrás desse cara, mas vamos ver se agora eu acho. Né? Mas eu preciso mandar para ele alguma coisa, né? E aí a gente vai resgatando. Né? Ô, Cris, né? Nós tivemos uma experiência bacana, né? Há um mês atrás, nós matamos um amigo nosso, né? Matei meu chefe. Nós matamos. Eu não, né? Nós estávamos no meio de uma reunião de Satoshi, alguém mandou uma mensagem, um outro amigo nosso mandou uma mensagem, fulano morreu.
E aí nós fizemos todo um cerimonial, e a Cris preparou um post maravilhoso para o cara e colocou na internet. O nosso diretor querido, amado, idolatrado, daqui a pouco ele liga para ela, ô, Cris, eu estou aqui. Mas foi, agora, foi com a pessoa mais maravilhosa para acontecer, porque tem um estado de espírito maravilhoso, né? Ele é um ser assim iluminado, aquele rapaz. Eu gosto muito dele. Pois né? é. O nosso amigo chamado Pacheco, né? Ele cuidou da mãe dele, a maior parte da vida dele, ele cuidou da mãe, a mãe faleceu, e ele é um... E a gente matou ele. Hein? E a gente matou ele. Mas foi uma coisa maravilhosa. E nós matamos ele. Foi uma experiência muito gostosa. O pior de tudo isso, que aconteceu que foi quem matou ele foi uma amiga de infância dele. Não, foi uma loucura. Né? Aí a primeira coisa que eu fiz agora, eu coloquei ele no meu Facebook. Eu coloquei no meu Facebook, agora eu vou te acompanhar. E se você morrer, você Mas eu não tenho ele no Facebook. Esse que é o problema. Ai, meu Depois Deus. Eu mandei uma mensagem para ele e falei, ó, não morre sem me avisar, por favor. E depois, então, você manda o link para mim dele. Tá bom, querido. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Então, tá bom. Um feliz Dia dos Namorados para todos. É verdade, Dia dos Namorados. Né? Olha, lembra que o melhor namorado que vocês têm são vocês mesmos, viu? Exato. Em primeiro lugar, com certeza. Em primeiro lugar, exatamente. E depois... O melhor depois namorado... Foi? O melhor namorado... Não, eu vou falar, o melhor namorado meu sou eu mesmo. Mas como namorada, a Luísa é melhor. Nossa, saiu bem, hein? Exatamente. Pronto, olha só, já deu o melhor presente de Dia dos Namorados. Ó, homem econômico. Você vai precisa falar, ver uma vez. Lá que eu deixei a mensagem para você. Você precisa ver uma vez, cara, a gente estava na... Acho que foi coincidentemente, foi no Dia dos Namorados. A gente entrou numa Multicoisas para comprar um negócio para casa, era um rodo, sei lá, alguma coisa assim, né? Aí eu pedi para a menina veio, né? Ela falou, legal, tá aqui, ó, Lu, tô presente de Dia dos Namorados, feliz Dia dos Namorados. A Luísa sabia, claro, que ele sabia. Mas a menina ficou assim como se fosse o fim do mundo, cara. Eu conhecendo a Luísa, eu sei que ela não ia se importar com a brincadeira. Né? Gente, um abração para todos vocês. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Abraço, obrigado, Paulo. Como eu me enamoro de vocês, então vocês são todos meus namorados, tá bom? Então, feliz dia para nós. É isso aí. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Gente, boa noite a todos. Um ótimo final de semana.